Nós vamos iniciar o livro Aprender Sempre Matemática, volume 3, quinto ano, página 18. Aula 10. Associando figuras geométricas espaciais e suas planificações. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos analisar as características de um poliedro e de uma pirâmide e associá-los às suas planificações. Atividade 1. A caixa de presente. Rafael comprou um presente para sua mãe e embrulhou em uma caixa como o da figura abaixo. Vamos descobrir algumas características da caixa? Então, a gente tem que observar essa caixa e pensar no formato dela. Qual o poliedro que está associado a essa caixa? O formato dessa caixa lembra qual poliedro? Então, a gente tem que analisar, lembrar dos poliedros. Né? Ela é uma caixa que ela tem 6 lados, né? Ela tem diversas características. Uma delas é a quantidade de vértices, a quantidade de arestas. Tá? Então, vocês têm que contar e associar o poliedro. Letra B. Quais os nomes dos polígonos que formam as faces desses poliedros? Então, vamos lá. As faces. Só para a gente recordar, as faces são essas partes, né? Essa daqui é uma, essa é outra, outra. Ela tem 6 faces. Então, vamos pensar, qual figura que lembra esta daqui? E aí a gente vai colocar aqui, nesse pedaço na letra B. Né? Ela tem o formato de um quadrado, então ela tem as faces quadradas. Letra C. Qual das duas planificações abaixo representa a caixa na qual Rafael embrulhou o presente da sua mãe? Lá no nosso livro EMAI, nós fizemos planificações, né? Nós pegamos algumas planificações, montamos para formar os poliedros ou os sólidos geométricos. Então, a gente tem que associar aqui. Se todas as faces são quadradas, então a gente tem que pensar aqui também todas as faces são quadradas e neste daqui todas as faces são quadradas. Na hora de eu montar a caixa, a gente tem que associar, né? Por exemplo, este lado eu vou virar, estes dois lados, todas as linhas que são que tem essa parte, né? Que elas são tracejadas, é onde eu vou virar. Este pedaço aqui é onde eu vou colar. Então, eu tenho que pensar, analisar qual delas, no momento de eu virar, aonde que eu vou colar, para ver se eu consigo formar o cubo, né, que é a caixa de presente do Rafael. Vamos lá agora para a questão 2. Planificação da superfície de uma pirâmide. Qual o nome dessa pirâmide? Quando a gente fala de nome de pirâmide, a gente tem que pensar na base da pirâmide. Quantas arestas tem a base dessa pirâmide? Então, tem uma, duas, três. Vamos contar assim, ó. Tem uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Quando eu tenho uma, uma figura que tenha 6 lados, qual que é o nome mesmo dessa figura? Tá? Então, vocês vão ter que buscar essa informação na hora de responder. É uma pirâmide de base. Aí vocês colocam lá pela quantidade de lados que ela tem, né? Que é a quantidade de arestas. Qual a forma das faces laterais dessa pirâmide e da base? Qual que é essa forma? Né? Nós temos aqui uma forma. Vou pegar uma outra cor. Nós temos aqui uma forma. Qual que é essa forma aqui que aparece para a gente? Né? Então, vocês vão fazer. Vamos pensar. Qual é a figura que tem 3 lados? Então, vocês vão pensar na hora de responder. E depois a base, que é a mesma resposta que vocês deram lá na letra A. Então, qual é a forma das faces? As faces laterais têm forma de um, vocês vão responder. E a base já tem a resposta ali de cima. Vamos lá para a letra C. Qual das 3 planificações representa a pirâmide da figura? A mesma coisa. Vamos lembrar que a base é uma base hexagonal, é uma base de 6 lados. Então, qual dessas tem a base de 6 lados?
Complete as planificações abaixo para que depois de montadas se tornem pirâmides e em seguida escreva o nome de cada pirâmide. Então aqui eu tenho uma pirâmide de base, olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Uma pirâmide de base quadrada. Se eu tenho uma pirâmide de base quadrada, então eu preciso de 4 laterais, né, para poder formar a minha pirâmide. Então eu preciso de 4 partes iguais a essa. Eu tenho uma, duas, três. Então, para eu formar, eu preciso desenhar uma próxima parte para eu poder colocar ali, né? Uma outra parte da minha pirâmide. Então, ela é uma pirâmide de base quadrada. Agora vamos para essa próxima figura. Nós vamos sempre associar a isso. Eu vou ver a quantidade de lados. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é uma pirâmide de base hexagonal. Quantos eu tenho aqui? Tenho 1, 2, 3, 4, 5. Se eu tenho 5, então está faltando mais um para mim, para eu conseguir formar esses 6 lados. Esta eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco. E eu tenho quantos? Eu tenho um, dois, três. Vamos lá, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. E eu tenho um, dois, três. Então eu preciso desenhar mais dois. Aqui eu já tenho a parte do fechamento. Lembra que eu expliquei que essa daqui é a parte que eu dobro e passo a cola. Então eu vou desenhar mais dois aqui deste lado. E aí aqui é uma pirâmide de base pentagonal, tá? Toda vez que eu for falar em pirâmide, eu tenho que pensar na base. E é essa base dela que vai me dar o nome, que vai me diferenciar das outras pirâmides. Pirâmide de base quadrada, pirâmide de base hexagonal e pirâmide de base pentagonal. Eu vou apagar para ficar com mais clareza. Não esqueça de tirar a foto e mandar lá para a professora.